Entrevista. Psicóloga fala sobre o setor de RH de uma empresa. A sigla RH significa Recursos Humanos e dentro de uma empresa é o departamento que seleciona e contrata os candidatos a vagas, entre outras funções. Para falar sobre este assunto e também dar dicas para o preenchimento de um bom currículo e de como se comportar em uma entrevista de emprego, iremos conversar agora com a psicóloga Gabriela Borges Salles, responsável pelo RH da Construai Borges de Andradas. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. Gabi, essa entrevista aqui eu considero ela muito importante porque antes, quando alguém procurava emprego, ele se apresentava na empresa ou ele enviava currículo, vamos dizer assim, de qualquer maneira. As próprias empresas não eram muito rigorosas com relação ao processo, não é, de seleção dos candidatos. Mas nos últimos anos, não é, a situação foi mudando, as empresas foram se estruturando, esses departamentos de RH, eles foram sendo criados até chegar ao nível de hoje, onde é um trabalho bastante sério e de fundamental importância, inclusive, para a sobrevivência das empresas, não é? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. A gente disse no início aqui da entrevista que além de que o RH seleciona e contrata candidatos, mas além disso ele também tem algumas outras funções, não é verdade? Sim. Hoje em dia o cenário das empresas elas vem mudando. Antigamente, quando a gente falava de RH, encontrava um cenário somente de uma empresa grande, uma multinacional, e hoje já tem mudado, né, nos dias de hoje. Hoje, a partir de 3, 4 funcionários, você já pode ter um RH dentro da sua empresa. Por quê? O RH é uma gestão de pessoas. Então, onde tem pessoas, tem que ter um RH, né? O RH, a gente costuma falar que ele tem 3 pilares. Antigamente o pessoal ainda confunde RH com departamento pessoal. É uma parte sim do RH. O departamento pessoal vai ser responsável pela folha de pagamento, contagem de horas extras e tudo mais. O outro pilar, que é o que a gente fala, é o de treinamento e desenvolvimento do funcionário dentro da empresa, né? Então a gente vai treinar, seja para uma equipe de vendas, uma equipe administrativa. Então o RH ele cria, né? Ele desenvolve treinamentos, seja para a empresa ou seja com fornecedores dentro da empresa, né? Parceiros com marcas dentro da empresa que a empresa realiza. E nós temos também a parte de comunicação. O que coincide essa comunicação? Né? Essa comunicação ela pode ser desde um quadro de avisos dentro da empresa, com os benefícios que a empresa oferece para o funcionário, alertas. A comunicação ela não é só verbal, né? Ela pode ser escrita, pode ser visual, né? Recados, dia dos aniversariantes da empresa. Então, é muito extenso o trabalho que o RH realiza dentro de uma empresa. É interessante a última frase que você citou, nessa última informação que você trouxe, quer dizer, o dia do aniversário do funcionário da empresa. Ou seja, hoje existe um olhar diferenciado para o funcionário, inclusive nem é chamado mais de empregado e nem de funcionário, muitas vezes chamado de colaborador. Ou seja, tem um carinho e uma atenção maior até pelo ser humano que está por trás ali daquela função. Sim, a gente acredita, né, todos nós somos seres humanos, quem é que não gosta de ser elogiado, parabenizado, né, por isso que muitas vezes o RH também trabalha com metas, né, benefícios. Por quê? Porque o RH hoje em dia, ele é responsável por deixar o colaborador contente dentro da empresa, que é o que eu costumo falar. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Então, se ele não está contente, se ele não está feliz naquele ambiente que ele convive com os outros da equipe, isso pode interferir no trabalho dele dentro da empresa. É verdade, né? E realmente dentro de uma empresa, muitas vezes é uma família, e como toda família tem os momentos bons, que a maioria dos momentos são bons, mas tem aqueles momentos que também não são
tão bons assim, não é? E nesse sentido, quais dificuldades que pessoas como você, Gabi, que trabalham nesta área de RH, enfrentam atualmente? Olha, no meu ponto de vista, eu acredito que a maior dificuldade dos RHs, né, hoje em dia, é a falta de comunicação. Então, a má comunicação, ela pode gerar um transtorno muito grande dentro de uma empresa, né? A verdadeira rádio peão. Então, saiu uma história aqui, isso vai contaminar toda a empresa, né? E podendo gerar, talvez era uma comunicação positiva, mas conforme ela foi repassada, essa comunicação pode gerar um transtorno ainda maior. E um outro ponto também que eu acho que é uma dificuldade é, às vezes, o funcionário aderir, ele vestir a camisa do que o RH quer passar para ele. Porque, às vezes, a empresa ela está vindo de uma maneira ainda de chefia, né? É o que a gente fala hoje. Hoje a gente tem que trabalhar a liderança, não é a chefia, que é aquele que manda e eu tenho que realizar, né? O líder não. O estilo liderança de uma empresa, né? A gente ouve, por isso que a gente põe caixinhas de sugestões dentro das empresas, para o funcionário também ter a opção de dar uma dica, porque ele que às vezes que manuseia aquela máquina, ele que talvez utiliza aquela ferramenta. Então, se o colaborador ele ainda não absorve a imagem que o RH quer passar para ele, é como se houvesse uma barreira. Então, essa eu também acho que é uma grande dificuldade do RH hoje em dia. Você falou em vestir a camisa, né? Como que faz quando o funcionário não veste essa camisa? Muitas vezes, aquelas pessoas que são centralizadoras, elas ouvem, mas você tem que delegar funções e etc. Quando ela delega, a pessoa não faz e ela fica doida, né? Então, como é que faz para resolver essa situação? O Sandro, um outro papel que é muito importante que o RH geralmente faz são as missões, visões e valores dentro de uma empresa. Então, o funcionário, quando ele entra dentro daquela empresa, é de extrema necessidade saber onde aquela empresa quer chegar. Por isso que não é à toa que a gente vê, às vezes, em algumas empresas, um quadrinho falando qual que é a missão da empresa, a visão. Então, quando eu contrato, a primeira coisa que eu faço com o funcionário novo é ele conhecer a história da empresa, a fundação, quem que faz parte, o organograma, né? Porque ele já vai se adequar o que é dentro da empresa. Agora, se ele já vê que aquilo não é o perfil dele, né? A gente faz uma integração com todos os funcionários. Então, o funcionário que inicia na empresa, a gente passa por todas as etapas, chega com um funcionário novo, olha, esse é o que faz parte de compras, esse é o que faz parte de vendas, para ele não se sentir perdido, né? Porque o primeiro dia já é muita informação, né? O primeiro até 1 mês, 3 meses, até a pessoa se adaptar, né? Então, assim, saber aonde a empresa quer chegar e qual que é o princípio dela é de extrema importância. E nisso a gente tem um período de experiência, né? Se a gente já vê que aquele funcionário, ele não está vestindo a camisa da empresa, provavelmente aquele não vai ser um funcionário que será contratado. Então existe uma acolhida inicial, não é? Sim. Mas, para não errar o bote, digamos assim, o que a diretora do RH avalia no currículo de um candidato? Bom, a gente fala do currículo, a gente fala que é a primeira etapa, que é o recrutamento. Então, esse currículo, o que deve conter nele? Isso, eu estou falando que é o que eu prefiro quando eu encontro um currículo comigo, mas é o que é mais falado. Foto. A foto não é que a gente avalia beleza, não é nada disso, mas é uma imagem, entendeu? Já da pessoa, né? E é um outro ponto também. Muitas pessoas querem pôr foto de Facebook, às vezes uma foto, né? Que às vezes tem até outra pessoa junto com a foto. Então, coloque uma foto da pessoa formal, né? Não precisa ser uma foto, vamos dizer, aquela 3x4, que ela se sente horrorosa, né? Que a gente acha que ninguém gosta. Mas, primeira coisa, uma foto, o nome completo, idade, tá? CPF e RG
não é uma coisa, é obrigatório ter. Não. Mas o endereço, um telefone para contato da pessoa e, se possível, de um recado. Porque hoje em dia, muitos celulares, a gente vai ligar até para entrar em contato com a pessoa, não tem. Essa seria a primeira parte. Depois, ela vai colocar qual que é o objetivo dela. Muitas pessoas, no desespero, saem distribuindo currículo para tudo quanto é lugar. Eu vi que tem vaga em vendas. Eu vi que tem vaga de assistente administrativo. Porém, será que ela tem a experiência? Ou será que ela quer trabalhar com aquilo? Eu sei que, às vezes, no desespero, a pessoa se perde. Mas ela tem que ter um objetivo, qual finalidade, qual área profissional ela quer trabalhar. Então, ela já coloca ali. Aí ela vai colocar os 3 últimos locais que ela trabalhou, né? O nome das empresas, o período. Muita gente confunde esse período, põe período manhã, período tarde. Não é isso, é o período que ela permaneceu dentro da empresa. Então, o período, se ela ficou 1 ano, ela coloca 1 ano. Quem que foi o responsável, às vezes, por aquele setor que ela trabalhou, né? Então, esses 3 últimos trabalhos. Não é para pôr todos os empregos que ela já teve ao longo da vida, não. É os 3 últimos. Depois, ela vai colocar alguns cursos extras que ela teve, né? Algum curso de formação, algum curso que ela ainda, às vezes, esteja realizando, né? Às vezes está prestando ainda, está em permanência ainda numa faculdade. Então, ela tem que colocar aquilo. E uma outra observação também, que é muito legal, às vezes se a pessoa faz parte de alguma parte social, alguma associação de bairros, a empresa, é legal ela contar isso. Porque pode contar um ponto, porque essa pessoa, ela se enxerga às vezes também que aquilo que ela gosta daquele trabalho, porém ela realiza outros que talvez possa somar junto também dentro da empresa. Quer dizer, um currículo enxuto, mas não tão enxuto assim. Isso. São informações precisas. Não precisa ficar enchendo linguiça e põe isso, põe aquilo. Isso daí cansa. Até essa seria a próxima pergunta, né? Os erros no momento de preencher o currículo. Tem gente que conta a vida ali? Sim. E eu costumo falar, o currículo, ele não é nada, tá? Nada depois, que é o outro processo que a gente fala, que é a seleção. Então, tudo aquilo que eu coloquei no meu currículo, ele tem que bater depois com a minha entrevista, certo? Então, se eu falo que eu tenho um inglês lá avançado, né, e isso é um... Ou seja, se eu minto, né? A palavra é essa, não é? Exatamente. Depois, às vezes, a empresa, ela tá procurando um profissional que tem o inglês avançado e na hora do período de experiência, vai por água abaixo, né? E tem gente que mente mesmo, Gabi? Sim, às vezes tem gente que coloca cursos, né? De curso disso, curso de aquilo, e a hora que você vai ver, foi às vezes um curso bem basiquinho que realmente não dá nem para contar como uma experiência profissional. Entendi. Nós estamos conversando aqui durante o programa Jornal da Cidade com a Gabriela Borges Salles. Ela é psicóloga e responsável pelo setor de RH da Constrói Borges de Andradas. Gabi, agora tem a questão de como se comportar durante a entrevista, não é? Porque tem toda um protocolo para se seguir, que vai desde a forma como se conversa e se porta até a vestimenta. E eu queria que você falasse sobre tudo isso. Sim, eu costumo, né, me apresentar para a pessoa, falar que aquele momento da entrevista é um momento que ela pode contar, né, desenvolver, que será feito algumas perguntas, mas que ela pode ficar à vontade, né, de se acalmar, né, que às vezes as pessoas ficam nervosas, fala, vou ter uma entrevista de emprego, não posso errar, não posso, né, então elas ficam nervosas e às vezes ela não fala o que é necessário. Então isso é o primeiro ponto que eu trabalho. Com relação à vestimenta, eu acho que já é um marketing pessoal da pessoa. Se ela já vai, às vezes, com uma roupa que não é adequada, isso já mostra que ela precisa melhorar em alguns pontos. Então, sempre com uma roupa formal, né, não muito extravagante, a questão, às vezes, das mulheres de maquiagem, né, não é uma festa, né, ela pode, sim, fazer uma maquiagem natural. Ela, né, pode estar bonita. Isso, está bonita, não é necessário estar maquiada, isso não é um ponto que vai contar como positivo.
Então, ela tem que se ir da maneira mais natural possível. Agora, Gabi, vem cá. Tem gente que vai de bermuda, tem gente que vai mulher de saia curta, isso acontece? Olha, eu vou falar para você que nunca existiu, não, né, vou estar mentindo, mas dentro desses 8 anos que eu estou dentro da empresa, nesse setor, a maioria das pessoas hoje tem enxergado de uma outra forma, né, o emprego. Ali já é uma carta de apresentação da pessoa, quando ela vai numa entrevista de emprego. E o que eu, né, até numa última contratação, que eu achei muito legal, antes de eu fazer a entrevista, esse candidato, ele já tinha entrado no nosso site, visto a história da empresa, né, já sabia a minha profissão. Então, ele se demonstrou interessado pela empresa. Esse é um ponto muito positivo, dele estar querendo realmente trabalhar ali. E serve já como dica, se você tem uma entrevista de emprego nos próximos dias, pesquise sobre a empresa que você vai trabalhar. Exatamente. Se interesse. Exatamente. Não é isso? Pode fazer, então, toda a diferença no momento da contratação. Agora, para ser responsável pelo setor de RH, Gabi, de uma empresa, a pessoa ela precisa ser psicóloga como você? Não necessariamente, em alguns pontos. A formação em psicologia, ela ajuda quando a gente vai fazer algum tipo de teste psicológico. Então, só o psicólogo ele pode aplicar esses testes que são psicológicos. Por exemplo, um teste psicológico para verificar um motorista. Então, existem testes psicológicos que avaliam se ele faz uso de álcool, se ele faz uso, tem alguma depressão. Então, esses testes, eles vão além, né? Mas, no dia a dia, tem empresa que não é necessário isso. Então, não precisa ser um profissional da área de psicologia. Pode ser alguém que fez um curso de gestão de pessoas, um administrador, né? Então, não necessariamente, ou eu posso ter feito um curso de aperfeiçoamento em gestão de pessoas, ou até desenvolver mesmo o RH. Compreendo. Agora, nesse sentido, até de levantar, digamos assim, o perfil do candidato, você acabou de dizer que o CPF e o RG, eles não são fundamentais. Mas não seria interessante até tentar levantar a ficha criminal daquele que se pretende contratar? Sim, algumas empresas elas já colocam isso como um critério, né? Eu não contrato pessoas que têm antecedentes criminais, eu não contrato pessoas que têm restrição no Serasa, mas eu vou e volto, não com antecedente criminal, isso não. Mas, por exemplo, se a pessoa está em busca de um emprego é porque ela está desempregada, né? Muitas vezes. Então, às vezes ela está endividada por estar desempregada, né? Não é por uma desonestidade. Então, às vezes, você tomar isso como um critério de não, ela tem restrição, então nós vamos banir desse cargo, né? Dessa candidatura. Exato, e às vezes até alguém que roubou no passado, cometeu outros crimes, podem ser funcionários melhores do que aqueles que têm a ficha limpa. Exato. Né? Uma pessoa que no passado errou, ela pode ter aí se arrependido e ter iniciado uma vida nova, né? Isso. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Como você falou no início da entrevista, são seres humanos, não são máquinas e nada disso. Agora, Gabi, finalizando, né, no próximo dia 3 de junho, comemora-se o Dia do Profissional dos Recursos Humanos. Como é que funciona isso? Então, tem uma festa, né? É no Brasil? É uma comemoração nacional, né? Onde a gente costuma parabenizar, né? Como tem o Dia do Vendedor, tem o Dia do Motorista, né? A gente também tem uma data comemorativa que é o Dia do Profissional de Recursos Humanos. Eu só vou voltar um pouquinho, que esse também faz parte um pouco do que é papel do RH. Então, a gente também trabalha um pouquinho com endomarketing, tá? Então, dentro de uma empresa, é legal você parabenizar o dia daquele cargo, né? Então, o dia do motorista, você dá uma lembrancinha, um chocolate, né? O dia do vendedor também. Adotar isso como um calendário de comemoração e
parabenizar o quanto ele é importante para a empresa. E dentro disso também tem o dia do profissional de RH. Lógico que daí não é ele que vai parabenizar ele, né? Então a gente espera que ou seja o diretor da empresa ou algum outro setor que faça uma parabenização também para esse profissional de RH. Tem que ter um mimo, né? Tem que ter, né? A gente corre atrás de tudo sempre. Tá bom. Ô, Gabi, tem alguma coisa que eu não perguntei que você ainda gostaria de acrescentar? Olha, o RH, como eu disse, ele é muito extenso, né? Então, se a gente fosse falar, a gente poderia falar de várias ferramentas que tem aqui, pós-venda, cliente oculto, né? Tem muitas competências, avaliação de competência, de desempenho. Então, a pessoa que quer se aprofundar mesmo nesse setor, ele está muito em alta, né? Hoje em dia tem cursos de coaching para trabalhar, desenvolver, tem cursos de MBA. Então, no mercado em dia, aí a gente vê muitos cursos que a pessoa que se interessar, ela pode estar buscando mais informações. Hoje em dia, a internet tem cursos à distância, né? E eu me coloco à disposição para uma futura entrevista, caso queira destrinchar algum assunto específico, eu estou às ordens. E cursos acontecem, inclusive, presenciais com mais frequência por meio das associações comerciais. Exato. Que existem em praticamente todas as cidades brasileiras, né? Pelo menos as de médio porte. Então, são outras, o Sebrae, inclusive, está fazendo agora a Semana do Microempreendedor Individual, não é? Tem o pessoal trabalhando na Praça 22 de Fevereiro, lá também na própria Cira, e isso é importante para o desenvolvimento profissional da pessoa. É o que a gente chama de chá. O que é o chá? É o conhecimento, habilidade e atitude. Tem que gravar essas 3 letrinhas que para qualquer setor, ou colaborador, ou RH, ou gerente, né, quem for, ele tem que ter essas 3 palavrinhas em mente, porque ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter habilidade e tem que ter atitude, sempre. E quando o profissional cresce salário junto também, que Com não certeza. É fundamental, mas é importante, Sim, não é? Sim. O salário, eu acho que ele é uma consequência do que o funcionário teve de conhecimento, de habilidade e atitude. Se ele demonstra isso para a empresa, com certeza ele vai ter essa remuneração a mais. Um ouvinte nos telefonou e questionou ainda, fez a seguinte indagação: olha, a minha filha, ela não consegue emprego, ela ficou um tempo afastada do mercado de trabalho, tratando um problema de depressão, e hoje ela não consegue mais voltar, mesmo tendo um bom currículo e boa capacidade aí de acordo com a mãe. A Gabi ainda está aqui no estúdio, vai completar então, Gabriela, a entrevista falando sobre isso. Realmente acontece um tipo de discriminação, aquele que vai contratar, ele observa se a pessoa está há muito tempo afastada do mercado de trabalho e aí não contrata por isso, apesar de ter um bom currículo? Olha, eu acredito que esse não seja uma via de regra, certo? Aí vai depender mesmo, que eu disse, de cada empresa. Eu, por exemplo, não adoto isso como um critério, fico muito tempo afastada, né? Acho que ela comentou com relação a algum problema de saúde, né? Isso, de depressão. ela teve depressão. Isso. Também não consigo enxergar como uma via de regra, né? É lógico, tem que avaliar se essa pessoa passou por algum tipo de tratamento com algum especialista, né? E também, eu volto a falar, qual o objetivo que ela está mandando esse currículo, para que setor que ela quer mandar. Por exemplo, se ela quer mandar para um setor de vendas, né, ela tem que estar motivada, querer trabalhar, porque ela vai lidar com clientes às vezes mal-humorados, clientes, né? Então, isso não só para quem tem problema, não. A pessoa em si, ela tem que gostar do que ela faz. Mas voltando na pergunta, eu não adoto isso como via de regra. Se a pessoa está afastada do mercado de trabalho, talvez ela possa avaliar o que é que está faltando para ela e buscar, né? Lembra da palavrinha chá? Conhecimento, habilidade e atitude? O conhecimento eu posso ter dentro de uma internet, posso buscar algum conhecimento daquilo que eu estou buscando. Quero trabalhar com vendas? Nossa, na internet, gente, tem ótimos vídeos de vendas, de como melhorar suas vendas. Habilidades, que habilidades que eu tenho que ter para aquele cargo, né? Olha, eu tenho que desenvolver habilidade de oratória, eu tenho que desenvolver habilidade escrita, né? E a atitude é correr atrás, tá?
tá? Então, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que é uma dica até para essa ouvinte, já que ela está um pouco, faz tempo afastada do mercado de trabalho, talvez se atualizar. Isso não estou falando que gera custo, tá? Às vezes a pessoa vira e fala, nossa, mas eu estou desempregada, você está mandando eu fazer um curso, né? Isso ela vai encontrar numa internet, que eu acho que tem acesso, né, a todo mundo. Lógico, tem que filtrar. Internet tem coisas ótimas, mas também tem coisas péssimas. Sim, mas no caso do YouTube já é um ponto de partida quando você escreve curso de vendas ou palestra, já são muitos acessados aqueles profissionais que se destacam. Exato. Mais, então... E voltando um pouquinho de preconceito, que eu acho que foi uma pergunta que ela falou, todo mundo fala assim, ai, não me contrato porque eu tenho uma tatuagem. Ai, né? Isso daí, gente, vai do que a empresa procura. Não tome isso como via de regra. Ai, não consigo arrumar um emprego porque eu tenho tatuagem. Isso não é isso que vai mostrar o caráter da pessoa, mostrar se ela é boa ou é ruim naquilo que ela está destinada a operar. Então, eu não conto isso como via de regra. Agora, Gabi, semana passada, uma empresa anunciou que contratava 3 pedreiros e 3 serventes de pedreiros em Andradas, que era para os candidatos levarem os currículos na CIRA, mas tinha ali uma exigência, contratava-se pedreiros e serventes com menos de 45 anos. Uhum. E aí veio um homem aqui, pedreiro, desempregado, trabalhou a vida inteira, sabe trabalhar, com 50 anos, e ele falou para mim da necessidade que ele estava de trabalhar, da capacidade laboral que ele tem, falou para mim as obras que ele trabalhou nos últimos anos e disse por que um homem de 46 anos, por exemplo, não pode ser pedreiro. No caso dele, ele tinha 51, alguma coisa assim. E eu falei, realmente, não faz o menor sentido. Não. Se o pedreiro tem 50 anos e é bom, e se ele tem 20 anos é ruim, vai se contratar o que tem 20 anos, não tem lógica, mas é um critério que a empresa adotou. Exatamente, a gente chama isso de descrição, desenho de cargo. Então, por exemplo, assim, cada cargo, por exemplo, vendas, eu já vou estipular ali a idade que eu quero, se é sexo feminino ou masculino, e geralmente essa questão que nós estamos falando de idade, eu quero, por exemplo, vendedores que tenha de 18 até 50 anos. Então, a gente deixa uma margem grande, né? Por quê? Você vai fazer um filtro, porém, é o que você disse, tem uma pessoa que tem experiência no mercado de trabalho e eu vou perder essa oportunidade, talvez possa ser uma pessoa de grande potencial, né? E que eu posso estar perdendo porque eu quero uma de 18. Né? Eu volto a falar um pouquinho da idade. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu gosto de trabalhar com essas pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, porque é como se ela não viesse com alguns vícios de outras empresas. Então, é como se ela entrasse ali pela primeira vez e eu conseguir moldar, eu acho que é uma palavra que a gente vai engessar, não é isso? É como se ela fosse desenvolvendo o que a empresa quer. Né? Então, às vezes, tem alguns funcionários que são meio viciados de outra empresa. Ah, mas na onde eu trabalhava era assim. Né? E não. Lembra da missão, visão e valores? Aonde a empresa quer chegar é assim. Aonde você deixou de trabalhar era de outra maneira. Aqui é desse jeito. Tá bom. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço. Nós conversamos com Gabriela Borges Salles, psicóloga, responsável pelo RH da Constrói Borges de Andradas. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986.